Hoje a gente tem uma discussão muito grande, né, sobre a questão da governança da tecnologia e o que a gente entende, começa a entender com muita clareza é o potencial de impacto que a inteligência artificial tem, mas ao mesmo tempo como isso está acontecendo no mundo. E hoje a gente vê uma concentração muito grande na mão da indústria, né? Então, tem uma discussão muito grande que, pela primeira vez na história da humanidade, uma tecnologia tão poderosa está sendo guiada por interesses econômicos, né, com o capital privado, e o governo, né, os estados, eles estão tentando participar dessa discussão, muitas vezes por meio de regulação, por meio de uma estratégia. É até curioso, né, porque a China, acho que ela está bem diferente dos Estados Unidos nisso, ela tem uma estratégia de inteligência artificial que foi criada em 2017. Recentemente, eles lançaram um novo plano que chama AI Plus, que foi inclusive incluído no plano quinquenal, que é para transformar toda a economia. Então, lá o Estado tem um papel maior. Nos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos nem tem, por exemplo, ainda um plano central de inteligência artificial. Isso está muito na mão das empresas. E é algo até que chama a atenção do próprio governo dos Estados Unidos. Recentemente, eles vêm trabalhando muito para tentar fortalecer esse papel mais de governança, embora a administração Trump seja um pouco avessa à palavra regulação, eles estão buscando formas de controle, né? Formas de entender melhor o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos também. Então, hoje, está muito claro que quem está guiando esse futuro da humanidade está sendo a indústria privada, concentrada em poucas mãos. Aí eu acho que, além desses dois grandes grupos, né? Os Estados Unidos, por um lado, com esse sentido de Estado mínimo e muita autonomia para a iniciativa privada. O governo chinês que tem um controle maior, no sentido, se pensar que eles, né, têm toda essa parte de social score, eles já usam inteligência artificial para esse sentido de monitoramento também da própria população e, de certo modo, também o próprio governo chinês acaba sendo sócio de todas as empresas de AI chinesas, né? Então ele também está presente nisso. Aí, nessa linha de uma regulamentação mais forte, acaba sendo, talvez, aí a Europa, realmente, né, a União Europeia tem já avançado mais nisso, né, no sentido de várias regulamentações, como várias diretrizes. Também no controle das né? Big Techs. Mas, então, aí entra uma diferença, assim, estou falando no sentido de amadurecimento dessa parte regulatória. Acho que, nesse sentido, quem está mais avançado, acho que seria a União Europeia. Nos Estados Unidos, como nação, tem pouco. Os estados norte-americanos, tem alguns estados que têm um pouco mais de parte regulatória do que outros, né? Mas tem esse aspecto que não tem nenhum, assim, no fundo tem o Mistral, que é um dos modelos de AI que é francês, mas não tem tantos modelos que são europeus. Só que tem um aspecto que eu queria comentar, que é o fato da descentralização e, na verdade, em termos práticos, hoje impossível controlar. Por quê? Tem um site, depois podem entrar, até não sei se dá para mostrar na tela, Hugging Face. Hugging Face é a maior comunidade de inteligência artificial do mundo. No Hugging Face, hoje, você consegue fazer o download, imagina quantos modelos, né? Vai falar, 100 modelos, 1000 modelos de inteligência artificial diferentes. Hoje, você consegue fazer o download de 2.926.000 modelos de inteligência artificial diferentes. Que você faz o download. E estão abertos a quem quiser desenvolver. Que estão abertos para quem quiser desenvolver. São modelos open source, que você pode baixar e fazer as mudanças que você quiser. Então, por mais que um estado chegue e fale assim, olha, é proibido fazer tal coisa. Qualquer usuário, né, qualquer telespectador aqui, pessoa que está assistindo, pode baixar esse modelo e fazer um fine tuning nele. Você precisa basicamente de um computador minimamente potente, com algum GPU ali e tal, você consegue alterar. Por exemplo, uma coisa que chama a atenção, entrando na tela agora do Hugging Face, você tem lá um modelo Qwen 3.6, de 35 bilhões de parâmetros. Esse modelo, que agora está lá com, está escrito isso, né? Sem censura, agressivo, né? O que quer dizer isso? É que foi tirado todos os guardrails, todas as políticas no sentido de restrição. É lógico,
também por ser um modelo chinês, muitas vezes acontecia lá de perguntar lá, o que aconteceu na Praça da Paz? Aí ele fala, não aconteceu nada, é um lugar aqui e tal. Então, continua a paz celestial, Exatamente. Nada aconteceu na Praça da Paz Nada aconteceu, tá? Então aí o modelo chinês ele fala isso daí, né? Então o pessoal tira tanto censuras do governo, mas você também pode tirar censuras como fabricar uma arma. Então, assim, nesse modelo que é sem censura agressivo, você no fundo tira você mexe na configuração do modelo de inteligência artificial, que ele tira essas refusals. Ele sempre vai responder o que você perguntar, usando todo o conhecimento e toda a capacidade de inteligência que tem no modelo. Então, isso daí é uma coisa que implementa uma dificuldade sobre a pergunta que você está falando, quem vai controlar? Nesse sentido... Você está dizendo que o público, na verdade, é incontrolável. É incontrolável. Aí eu acho que, além desses dois grandes grupos, né, os Estados Unidos, por um lado, com esse sentido de Estado mínimo e muita autonomia para a iniciativa privada, o governo chinês, que tem um controle maior, no sentido, se pensar que eles têm toda essa parte de social score, eles já usam inteligência artificial para esse sentido de monitoramento também da própria população e, de certo modo, também o próprio governo chinês acaba sendo sócio de todas as empresas de AI chinesas, né? Então ele também está presente nisso. Aí, nessa linha de uma regulamentação mais forte, acaba sendo, talvez, aí a Europa, realmente, né, a União Europeia tem já avançado mais nisso, né, no sentido de várias regulamentações, como várias diretrizes. Também no controle das Big Techs. Mas, então, aí entra uma diferença, assim, estou falando no sentido de amadurecimento dessa parte do regulatório. Acho que, nesse sentido, quem está mais avançado, acho que seria a União Europeia. Né? Nos Estados Unidos, como nação, tem poucos estados norte-americanos, tem alguns estados que têm um pouco mais de parte regulatória do que outros, né? Mas tem esse aspecto que não tem nenhum, assim, no fundo tem o Mistral, que é um dos modelos de AI que é francês, mas não tem tantos modelos que são europeus. Só que tem um aspecto que eu queria comentar, que é o fato da descentralização e, na verdade, em termos práticos, hoje impossível controlar. Por quê? Tem um site, depois podem entrar, até não sei se dá para mostrar na tela, Hugging Face. Hugging Face é a maior comunidade de inteligência artificial do mundo. No Hugging Face, hoje, você consegue fazer o download. Imagina quantos modelos. Né? Vai falar, 100 modelos, 1000 modelos de inteligência artificial diferentes. Hoje, você consegue fazer o download de 2.926.000 modelos de inteligência artificial diferentes. Que você faz o download. E estão abertos a quem quiser desenvolver. Que estão abertos para quem quiser desenvolver. São modelos open source, que você pode baixar e fazer as mudanças que você quiser. Então, por mais que um Estado chegue e fale assim, olha, é proibido fazer tal coisa. Qualquer usuário, né, qualquer telespectador aqui, a pessoa que está assistindo, pode baixar esse modelo e fazer um fine tuning nele. Você precisa basicamente de um computador minimamente potente, com algum GPU ali e tal, você consegue alterar. Por exemplo, uma coisa que chama atenção, entrando na tela agora do Hugging Face, você tem lá um modelo Qwen 3.6, de 35 bilhões de parâmetros. Esse modelo, que agora está lá com, está escrito isso, né? Sem censura agressivo, né? O que quer dizer isso? É que foi tirado todos os guardrails, todas as políticas no sentido de restrição. É lógico, também por ser um modelo chinês, muitas vezes acontecia lá de perguntar lá, o que aconteceu na Praça da Paz? Aí ele fala, não aconteceu nada, é um lugar aqui e tal. Então, continua a paz celestial, Exatamente. Nada aconteceu na Praça da Paz Nada aconteceu, tá? Então aí o modelo chinês ele fala isso daí, né? Então o pessoal tira tanto censuras do governo, mas você também pode tirar censuras como fabricar uma arma. Então, assim, nesse modelo que é sem censura agressivo, você no fundo tira você mexe na configuração do modelo de inteligência artificial, que ele tira essas refusals. Ele sempre vai responder o que você perguntar, usando todo o conhecimento e toda a capacidade de inteligência que tem no modelo. Então, isso daí é uma coisa que implementa uma dificuldade sobre a pergunta que você está falando, quem vai controlar?
Nesse sentido... Você está dizendo que o público, na verdade, é incontrolável. É incontrolável.